Mateus capítulo 28, fizemos já menção desta leitura no início, o versículo de número 16 em diante, e o versículo 19, o Senhor fala uma ordem imperativa para a igreja: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante sobre essa questão importante no que diz respeito a todos nós como servos de Deus. Ide e fazei discípulos, ide e produzi discípulos, ide e gerai discípulos, era e é o propósito do Senhor para com as nossas vidas. Você perceba que na criação natural, cada espécie gerava segundo a sua espécie. Isso vale para plantas, isso vale para animais, né? A gente não encontra uma bananeira dando pitomba, ela vai produzir banana, né? E assim a semente vai produzir novamente banana, enfim, é segundo a sua espécie. E nós somos chamados para isso, entendendo que somos discípulos e que foi o Senhor quem nos escolheu, a todos nós que estamos aqui. A convocação do Senhor para nós, imperativa, acima de tudo, é que possamos nos organizar para também gerarmos discípulos, para também produzirmos discípulos. Uma certa feita, Pedro, ele estava subindo ao templo e um cego de nascença estava na porta do templo chamada Formosa, muito conhecida esse relato, e ele pediu-lhe uma esmola, e Pedro disse para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O que era que Pedro tinha? Pedro tinha autoridade, Pedro tinha unção, Pedro tinha dom. O que é que Pedro está oferecendo para aquele cego de nascença? Pedro está oferecendo o que ele tem, porque você e eu não podemos dar o que nós não temos. A gente só pode dar aquilo que nós temos. Há uma pergunta para nós nesta noite: é quem nós somos? Ou o que é que nós estamos gerando? O que é que nós temos para oferecer dentro deste contexto de servir, de produzir discípulos? E isso me chama a atenção, porque o que a gente tem, a gente oferece para o serviço, a gente oferece para servir. Por exemplo, temor a Deus é necessário termos para podermos realizar este projeto de Deus, de multiplicação e de crescimento do Rei. É necessário fidelidade. A fidelidade precisa fluir de nós, precisa alcançar as outras pessoas, de maneira que as pessoas possam receber, através da nossa fidelidade a Deus, aquilo que é necessário para que a vida delas seja transformada. O que é que eu tenho para oferecer? É comprometimento. Você não tem ideia do tamanho da necessidade que existe hoje de termos pessoas comprometidas com o reino de Deus, comprometidas com a obra de Deus. Tem gente comprometida com o pastor, outras estão comprometidas com o templo, tem gente comprometida com outras pessoas para virem para o templo. Existem muitas pessoas comprometidas com muitas coisas, mas o principal que precisa estar em nós e que vai gerar resultado em outras pessoas
é o tanto que nós estamos comprometidos conosco mesmo, no cuidado do testemunho e de quem nós devemos ser, e o nosso comprometimento com a pessoa que está próxima a nós e com o reino de Deus. Reflita nisso. Até onde você está comprometido com o reino, comprometido com Deus, comprometido com Cristo, comprometido com a obra. Eu não estou falando de um compromisso de assinar uma folha de assinatura, eu não estou falando de um compromisso de um cargo, baxenderé, que às vezes nem honrado está sendo, pela exigência que compete a ele. Eu estou falando de um comprometimento com Deus. Estamos muitas vezes colocando ele em segundo plano, porque estamos comprometidos com tantas outras coisas. Compromisso que gera resultado o temor, compromisso que gera resultado a santidade. Eu estou comprometido com a santidade, eu estou comprometido com a obediência ao Senhor, eu estou comprometido com o fervor espiritual no exercício da minha função. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, bem conhecido, versículo 12, diz: louvado seja Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Versículo 11: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. E por que Deus fez isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, querendo até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, imaturos, levados em roda por todo o vento de doutrina e pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, a saber, Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha qual é o propósito de Deus. Primeiro, levantar lideranças, levantar apóstolos, levantar profetas, evangelistas, pastores. E qual o propósito disso? É que através dessa liderança constituída por Ele possa estabelecer no corpo de Cristo, pois esse é o propósito fundamental, pessoas que estarão sendo aperfeiçoadas em Cristo. Deus quer você aperfeiçoado para a obra. Deus está trabalhando para aperfeiçoar você em um serviço que Ele quer que você realize para Ele. Olha para mim, escute isso. Deus quer você crescendo, Deus quer você frutificando, produzindo. Deus quer você amadurecendo, deixando de ser menino para ser uma pessoa madura no serviço, no servir, na fidelidade a Deus. É o propósito de Deus conosco, para o nosso crescimento. Maturidade fala de contentamento, foi até falado já aqui pelo pastor Joab. E o que é que quer dizer com contentamento? Paulo disse aos Filipenses que ele sabia se contentar com o que tinha. E essa expressão que é colocada dá uma ideia de verdadeiramente contentamento. Paulo não está falando da boca para fora. Paulo está falando de um contentamento que existia dentro dele, mesmo ele passando por todas as dificuldades que ele passou. Nós não podemos servir plenamente a Cristo, a não ser que nós estejamos contentes com Ele e com seu reino e com a sua obra. E essa satisfação é gerada pelo Espírito Santo.
Você vai ver pessoas passando por dificuldades grandes, mas isso não impede delas terem contentamento com Deus. E elas não estão faltando culto porque está faltando gás. Elas não estão ausentes da presença do Senhor porque estão enfermas. Elas têm dentro delas um contentamento que, mesmo enfrentando dificuldades, afronta, perseguição, elas continuam de cabeça erguida, satisfeitas em serem crentes, satisfeitas de estarem na igreja, satisfeitas de servirem e fazerem a obra de Deus. O salmista disse assim, 40 versículo 8: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. O contentamento, ele nos ajuda a sermos constantes na obra. O crente precisa ter essa verdade em seu coração. A gente é tendencioso, a investida é para abater. Mas você vai ver pessoas em leito de dor, cantando um hino e dizendo, eu estou feliz com Cristo. O contentamento é você continuar firme, é você não desistir e estar todo o tempo firmado no Senhor, até a hora de Deus responder uma oração. Não está de cabeça baixa, não está querendo desistir, não está querendo entregar o projeto ou mesmo o ministério, está passando a luta muito difícil na congregação, mas está cantando o hino, acordando de madrugada, e está esperando Deus abrir a porta com contentamento. Porque a vontade do diabo é que a gente entregue os pontos, pastor João, que a gente não tenha contentamento e diga, não vale mais a pena insistir nesse negócio e eu não estou disposto mais a pagar preço. O contentamento que vem de Deus, mesmo tendo necessidade, como Paulo colocou, ele diz, eu sei enfrentar essa situação difícil, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem contentamento, irmão, quem tem maturidade não fica para baixo por causa de seu ninguém. Porque tem gente que não ajuda, mas para atrapalhar é ele e casse outro, como diz, né? Deus não quer você se entregando a descontentamento no meio das tuas dificuldades e lutas. Tem que ter contentamento. Às vezes a gente é provado, missionário amado, porque estamos empolgados aí, de repente vem circunstâncias adversas, mas Deus não quer que a gente baixe a cabeça. Você está entendendo isso? Você está entendendo a mensagem do Espírito Santo? Aprenda a amadurecer na fé, a administrar os teus problemas. Aprenda a ter contentamento, mesmo quando a situação for difícil, mesmo que possa aumentar a tua dívida, mesmo que você possa entrar em uma crise, mesmo que uma tempestade grande possa se levantar. Levante a sua cabeça, olha para Deus e diga, eu continuo firme, marchando na presença do Senhor, e não vou me entregar. Eu não vou me entregar. Oh glória. Deixa eu falar outra coisa rápida aqui, mais apertada. Maturidade, para não ser como menino, ela gera, escute, abandono do pecado. Maturidade gera abandono do pecado. Quando uma pessoa leva o seu desejo acima da vontade de Deus, quando a vontade dele está acima da vontade de Deus, ele está construindo, na verdade, um ídolo, que está se tornando maior do que Deus, a vontade dele. Porque tem gente que pensa que ídolo é só uma estátua feita de gesso, de cimento, de mármore, de madeira.
O ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. E quando a nossa vontade está acima da vontade de Deus, nos tornamos idólatras, porque colocamos no lugar de Deus o nosso desejo. Deus orientou toda a nação e disse: gente, presta atenção, Jericó é amaldiçoada. Em outras palavras, vocês vão destruir tudo, vão pegar as peças para levar para o templo, mas o resto vai matar tudo, vai destruir tudo. Mas quando Acã viu aquela capa, quando ele viu aquelas peças, a vontade que Acã tinha era de se apossar, mas a vontade de Deus já havia sido declarada, não era para que ele se apossasse, e ele agora tinha que escolher e decidir o que fazer, e ele decidiu fazer a vontade dele. E a gente sabe o que foi que aconteceu. Morre ele, morre toda a família, gente do Israel, do exército de Israel morreu, porque alguém achou que não tinha problema fazer o que tinha vontade de fazer, mesmo conhecendo qual era a vontade de Deus, mesmo conhecendo qual era a vontade de Deus, ele voluntariamente, ele decidiu, ele escolheu fazer a vontade dele. Eva, quando comeu do fruto, ela comeu fazendo a vontade dela acima da vontade de Deus. Aprenda uma coisa nessa noite: a vontade de Deus é soberana, e o registro dessa vontade não está declarado nas Sagradas Escrituras por acaso. Deus está te dando uma bússola, Deus está te dando um norte para você, para você entender qual é a vontade de Deus. Deus nos mandou frutificar, Deus nos mandou crescer, mas às vezes nós nem nos esforçamos para tentar ter êxito dentro deste projeto. Nem para uma escola dominical a gente vem, nem para participar de evangelismo, para entregar um pedaço de papel a gente vem, porque a nossa vontade não é sair de porta em porta entregando folheto. A nossa vontade não é sair aí, é só vir para o culto, é sentar na cadeira e tomara que o som hoje esteja bom e que não chame aquela irmã que desafina. A vontade de Deus precisa estar acima de tudo. Irmãos, para concluir, Tiago vai falar acerca, eu vou ler Tiago capítulo 1, versículo de número 23, glória a Deus, diz assim: e cumpriu-se a escritura, deixa eu ver se é o 23, e creu Abraão em Deus, e foi-lhes imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Mas na verdade não era essa palavra. Isso, perdão, estava no capítulo 2, 1:23. Porque se alguém, escute isso, eu estou encerrando. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Quem ouve a palavra vai ter ela como um espelho. Só que o detalhe é que quando ele sai da frente do espelho, ele nem lembra mais do rosto como era, só quando está diante dela. E tem muita gente, infelizmente, nesse mundo de meu Deus, fazendo isso, na igreja, diante da palavra, diante do pastor, tem até um comportamento, tem até uma atitude diferente. O problema é quando sai, parece que se esquece que é crente, se esquece que tem chamado, se esquece de dar testemunho, se esquece de andar em santidade, se esquece de honrar a Deus, se esquece de obedecer ao Espírito Santo, esquece dos mandamentos do Senhor.
Quando está na igreja, está diante da palavra, tudo bem. O problema não é aqui dentro, o problema é lá fora, porque dentro da igreja todo mundo é crente, todo mundo serve a Deus. Deus nos quer servindo lá fora. Maturidade gera comprometimento com a obra. Irmãos amados, sem poder nós não somos uma igreja ativa. Nós não viveremos de forma alguma debaixo de oba-oba ou de movimento. Nós não suportaremos a pressão, vivendo apenas uma fachada evangélica, uma vida superficial ou de aparência. Escute esta voz do Espírito Santo ao seu coração. O que Deus tem para nós é muito mais profundo do que tudo que nós vivemos. E a igreja que antecede o arrebatamento é uma igreja que vai desfrutar de uma glória preparada por Deus, porque será a última casa e a glória será extraordinária. Nós não podemos abrir mão dessa realidade. Você precisa entender, é tempo de orar, é tempo de jejuar, porque sem poder não somos uma igreja viva. É tempo de trabalhar, é tempo de ir, e o ide de Deus é para mim e para você. Deixa eu dizer para você nessa noite o que está no meu coração. O ide de Deus diz respeito a nós. Fique de pé só quem está debaixo dessa chamada para a grande comissão. Tem alguém aqui que é igreja? Será que eu estou diante da igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade? Se a igreja do Deus vivo está presente aqui, me dá um sinal. Se a igreja do Deus vivo veio nesta noite a esse santuário, dá um sinal aí. Você pode abrir a boca e dar um glória ou dar um aleluia. Recebe essa palavra de Deus ao teu coração. Como igreja, Deus escolheu você para ser cheia de poder e autoridade. Os demônios precisam ser expulsos e o poder de Deus repousa sobre nós como igreja. Nós não podemos abrir mão disso, obreiros. Nós não podemos abrir mão disso, dirigente. É bom, irmão, o templo é bonito, a arquitetura é bonita, o som pode ser bom, a cadeira é acolchoada, mas se não tiver poder de Deus, não funciona. Esse povo não vai conseguir suportar de pé. Não pode. Nós não podemos ser igreja sem poder.